História da Loucura de Michel Foucault é uma das obras fundadoras de sua trajetória intelectual, e talvez a mais literária e trágica de todas. Publicada originalmente em 1961, sob o título Histoire de la folie à l'égise classique. O livro nasce como tese de doutorado e se transforma num marco incontornável da filosofia, da história e da psicologia. Não se trata apenas de uma história das concepções de loucura, mas de uma arqueologia do silêncio, uma investigação sobre as formas pelas quais a razão ocidental construiu para si mesma um espelho a partir do qual pôde definir o que era racional e o que deveria ser excluído, enclausurado ou exilado. O ponto de partida Foucaultiano não é a doença mental, nem o sujeito que enlouquece, mas a própria razão, que, ao instituir-se como norma, produz sua sombra, a loucura como o outro da razão. A partir desse gesto, Foucault inaugura uma história da exclusão, um relato em que a loucura é vista não como uma entidade médica, mas como uma categoria histórica e cultural. No início da modernidade, segundo Foucault, algo decisivo acontece: a separação entre razão e desrazão. Um corte que inaugura a chamada Idade Clássica. Até o Renascimento, a loucura ainda mantinha uma presença ambígua no imaginário coletivo. Era próxima do sagrado, do profético e do trágico. Nas pinturas de Hieronymus Bosch, nas peças de Shakespeare, nos textos de Erasmo, o louco aparece como aquele que revela, sob a forma do delírio, uma verdade oculta sobre o mundo. Ele participa de uma cosmologia em que o homem é parte de uma ordem divina e desordenada ao mesmo tempo. Mas a partir do século XVII ocorre um deslocamento radical. A sociedade europeia, movida pela ascensão da razão científica, da moral burguesa e da nova economia urbana, inicia o processo que Foucault chama de o grande enclausuramento. Hospícios, casas de correção e asilos passam a abrigar não apenas os loucos, mas também os mendigos, libertinos, devedores e vagabundos. A loucura, antes convivendo com o cotidiano, é trancafiada junto ao vício e à miséria. A exclusão da desrazão se torna um gesto fundador da racionalidade moderna. O grande enclausuramento simboliza, para Foucault, mais do que uma medida sanitária ou social. Ele representa o nascimento de um novo regime de poder e de saber. A partir do momento em que a sociedade decide isolar a loucura, ela cria as condições para que um discurso científico sobre ela se torne possível. O louco deixa de ser um personagem trágico ou visionário e passa a ser um objeto de observação, controle e correção. Foucault descreve com minúcia o funcionamento dessas instituições. Nelas, a loucura é domesticada por meio da disciplina, do trabalho e da moral. O asilo torna-se um espaço de normalização, uma máquina de produzir docilidade. Antes de existir o doente mental, há o internado, o desviante, aquele que é afastado para que a razão se preserve de sua própria sombra. O hospital psiquiátrico moderno, longe de ser apenas um espaço médico, é o resultado histórico dessa longa operação de exclusão e racionalização. Em História da Loucura, Foucault não pretende narrar o progresso da psiquiatria, mas denunciar a violência simbólica e institucional que a torna possível. A medicina mental não nasce como uma ciência humanitária, mas como uma prática disciplinar. O médico que surge no século XVIII e XIX é o herdeiro direto do carcereiro moral, que, nas casas de internação, julgava os comportamentos desviantes. A loucura é submetida a uma nova linguagem, a linguagem médica, que fala em nome da verdade e silencia o próprio louco. Este, que antes podia ser ouvido como figura poética ou religiosa, agora é interpretado diagnostacodo, traduzido por outro. É a passagem do grito à fala científica. A loucura perde o direito de se expressar. E é nesse ponto que a análise Foucaultiana alcança uma profundidade filosófica singular, ao mostrar como a razão constrói sua identidade por meio da exclusão
da desrazão. Foucault revela que a história da loucura é também a história da própria razão ocidental. O autor investiga essa transformação em 3 grandes momentos. O primeiro é o da Idade Média e do Renascimento, em que a loucura ainda dialoga com o mundo. Ela é o espelho da verdade humana, um elemento que participa da ordem cósmica. O segundo é o da Idade Clássica, em que a loucura é isolada e confinada, tornando-se um objeto de repressão moral. E o terceiro é o da modernidade científica, quando o discurso psiquiátrico nasce e a loucura é convertida em doença mental. Nesse último momento, surge o poder médico, que se impõe como mediador entre o louco e a sociedade. O médico, como figura simbólica, encarna a nova autoridade da razão. A psiquiatria nasce não da compaixão, mas do controle. Ela legitima a exclusão sob a máscara do cuidado. Foucault afirma que o verdadeiro nascimento da psicologia e da psiquiatria se dá quando a loucura é reduzida ao campo do saber positivo, perdendo seu valor de experiência trágica e existencial. No centro do livro está a ideia de que a loucura possui uma historicidade própria, isto é, ela muda de sentido conforme as formas de poder e de saber que a nomeiam. O que chamamos de doença mental é uma invenção recente, datada e política. Através de uma arqueologia do silêncio, Foucault busca escavar os discursos, as práticas e as instituições que deram forma àquilo que chamamos de razão moderna. Essa arqueologia não busca a origem, mas as rupturas, as descontinuidades, os momentos em que o pensamento se reorganiza. Assim, História da Loucura não é uma cronologia linear, mas uma genealogia do olhar que observa e julga. O que Foucault descobre é que, ao longo dos séculos, o louco foi sendo despojado de sua voz até restar apenas o eco da razão, que fala em seu lugar. Outro aspecto decisivo da obra é sua dimensão literária e trágica. Foucault escreve com uma linguagem densa, poética, muitas vezes próxima da literatura. Ele não pretende apenas descrever o processo histórico, mas restituir no próprio texto a intensidade do silêncio da loucura. Por isso, o livro tem um tom elegíaco, como se fosse uma tentativa de dar voz ao que foi silenciado. O prefácio, conhecido como A Loucura e a Ausência de Obra, é um manifesto filosófico sobre a impossibilidade de falar da loucura sem trair sua essência. Em tal, para Foucault, toda linguagem que pretende descrever a loucura já é uma linguagem da razão e, portanto, uma forma de exclusão. A verdadeira história da loucura seria aquela contada por ela mesma, mas essa história é impossível. A loucura é o limite da linguagem, o lugar em que o discurso se desfaz. Essa dimensão trágica se intensifica na crítica à modernidade. Foucault demonstra que o iluminismo que se pretende é libertador. É também o período em que se consolida o domínio mais violento da razão, sob o pretexto da ciência e da moral. A sociedade moderna estabelece mecanismos sutis de exclusão e normalização. A psiquiatria, a psicologia e até o humanismo são formas de poder disfarçadas de cuidado. O que está em jogo é uma relação entre saber e poder, tema que atravessará toda a obra posterior de Foucault. Em História da Loucura, esse vínculo já aparece de modo implícito. Conhecer a loucura é uma forma de dominá-la. Descrevê-la é uma maneira de neutralizá-la. O asilo é o laboratório desse poder disciplinar, que mais tarde se estenderá a prisões, escolas, hospitais e fábricas. Assim, o livro antecipa a crítica das instituições modernas, que Foucault desenvolverá em Vigiar e Punir e em O Nascimento da Clínica. A recepção da obra foi controversa. Quando publicada, História da Loucura chocou o meio acadêmico francês. Psiquiatras a acusaram de romantizar a loucura. Historiadores a criticaram por sua falta de cronologia rigorosa e filósofos a consideraram excessivamente literária, mas o impacto foi profundo. Foucault inaugurou uma nova forma de pensar a história, que não se prende a fatos ou a heróis, mas às estruturas invisíveis que organizam o saber. Ele rompe
com a ideia de progresso e mostra que o desenvolvimento das ciências humanas está imerso em relações de poder. A loucura, portanto, não é um dado natural, mas uma construção cultural que revela a política do conhecimento. O louco não é apenas aquele que perdeu a razão, é aquele a quem a razão se nega. Ao final do livro, Foucault sugere que o verdadeiro diálogo entre razão e loucura talvez só possa ocorrer na arte. A poesia, a pintura, a música, essas são as linguagens em que a loucura ainda resiste ao silenciamento. Elceta, Goya, Nietzsche, Van Gogh, todos artistas cuja obra nasceu do limite entre lucidez e delírio. Neles, a loucura não é uma anomalia, mas uma força criadora que revela o abismo da existência. A história da loucura, portanto, é também a história do esquecimento da arte como forma de verdade. O racionalismo moderno matou o trágico que habitava o homem, ao transformar o delírio em patologia. A sociedade apagou o espelho em que podia ver sua própria fragilidade. História da loucura permanece, mais de 60 anos depois, como um texto fundamental para compreender não apenas a loucura, mas a própria modernidade. É um livro que fala sobre o poder, o saber, a linguagem e o silêncio. Foucault não busca recuperar uma pureza perdida da loucura, mas revelar que a fronteira entre sanidade e insanidade é construída historicamente e mantida por forças de exclusão. Sua escrita é um gesto de resistência, uma tentativa de restituir o direito de fala àquilo que a razão calou. Portanto, ler História da Loucura é enfrentar a inquietante possibilidade de que a própria razão seja uma forma de loucura sistematizada e que toda a sociedade, ao expulsar seus delírios, expulsa também sua própria verdade. Nesse sentido, o livro é menos uma história do passado doente e mais uma crítica à saúde aparente do presente, uma arqueologia do nosso próprio medo de enlouquecer. Aurelius Solis é um livro que conta a jornada de Sexto Lúcio Afrânio, um jovem romano marcado pela guerra civil, que ao lado de seu tutor, Esra, parte em busca de liberdade, entre batalhas, amores e tragédias. Sua família enfrentará o poder de Roma e descobrirá que a luta pela esperança pode atravessar continentes. Estou deixando um link na descrição, onde você poderá ler ou adquirir o seu livro. Não esquece de deixar o like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Ativa também o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma novidade.